O Sr. Henderson pigarreou no escritório aberto, sua voz ecoando. Owen, sobre suas projeções para o terceiro trimestre, começou ele, gesticulando com uma caneta em direção à minha camisa casual de sexta-feira. E sua abordagem ultimamente. Não está funcionando. Meus colegas mantiveram os olhos fixos em suas telas, mas o silêncio era pesado. Ele me entregou uma carta de demissão, o papel impecável como um tapa público. Algumas pessoas simplesmente não têm vocação para ambições sérias, acrescentou com o olhar frio. O brilho da tela do computador em Seattle começara a me parecer uma gaiola. Por 3 anos, o salário de 6 dígitos do meu emprego na área de tecnologia me ofereceu conforto, mas a vista do meu apartamento no centro da cidade sempre me pareceu sem graça. Meus pais, lá em Michigan, com sua casa de campo impecável e rotinas previsíveis, sempre imaginaram um futuro estável para mim. Eu, por outro lado, me imaginava em um longo trecho de rodovia, daquelas estradas tranquilas e vazias que se encontram no Kansas ou em Nebraska, algo sem fim. No momento em que disse ao Sr. Henderson que estava saindo, seu sorriso se fechou. Ele acabara de explicar os indicadores do quarto trimestre, com a voz firme e corporativa. Owen, você está a caminho de um bônus significativo, disse ele, como se isso explicasse tudo. Minha demissão foi recebida com um aceno lento, seguido por uma série rápida de perguntas sobre meus planos para o futuro. Quando mencionei viagens, suas sobrancelhas praticamente desapareceram na linha do cabelo. Pessoas da sua idade estão construindo carreiras, afirmou, recostando-se na mesa, a madeira polida refletindo a cidade lá fora. Apenas balancei a cabeça negativamente. Uma semana depois, encontrei Karma anunciada num site antigo e empoeirado. O velho Walt morava numa casa pequena e bagunçada ao sul da cidade, cercada por uma coleção de máquinas esquecidas. A Kombi VW de 78 estava no quintal, uma relíquia laranja desbotada com ferrugem brotando nas caixas de roda. Walt, um homem com mãos como raízes nodosas, simplesmente disse: "Ela ainda funciona, mais ou menos", e me entregou as chaves depois que contei o dinheiro. Levar Karma para casa foi como adotar um animal de rua. O nome simplesmente parecia perfeito. Durante semanas, minha garagem se transformou em uma oficina. Caleb, meu vizinho, um homem cujas mãos sempre cheiravam a graxa e diesel, costumava aparecer por lá. Ele tinha uma pequena oficina de conserto de motores na rua de baixo e dava conselhos sem hesitar, com palavras práticas e claras. Você precisa selar bem esse contrapiso, dizia ele me observando lutar com uma placa de compensado. Juntos, instalamos painéis solares, construímos uma cama dobrável e fizemos armários sob medida. Pintei o interior de um creme suave, coloquei laminado de madeira escura e instalei iluminação LED. A van começou a parecer menos um projeto e mais um pequeno mundo autossuficiente. Caleb apenas assentia em aprovação, ocasionalmente limpando uma mancha de óleo da bochecha com as costas da mão. Na manhã em que eu ia partir, com o sol brilhante de Seattle dissipando a neblina matinal, Sarah Jenkins apareceu. Ela morava no apartamento acima do meu, era professora adjunta de literatura e tinha 38 anos. Tínhamos uma relação confortável, trocando acenos educados e breves conversas no corredor, sobre livros ou as últimas notícias da política universitária. Ela sempre parecia ter uma intensidade tranquila e reflexiva, com os cabelos escuros frequentemente presos em um coque prático. Ela ficou ali parada, com as mãos nos bolsos do cardigã, observando Karma. A van, antes uma peça de museu em um ferro velho, agora parecia um espaço aconchegante e organizado. Você realmente a revitalizou, disse ela, com o olhar percorrendo os pneus novos até o painel solar no teto. Parece um lugar onde alguém realmente poderia morar. Ajustei o espelho retrovisor, esboçando um meio sorriso. Pensando em virar mendiga também, Sarah? A sugestão era leve, uma piada entre vizinhos. Eu esperava uma risada, talvez um comentário espirituoso sobre minha mudança repentina de estilo de vida. Mas Sarah continuou olhando para a van com uma expressão indecifrável. Ela se virou, nossos olhares se encontraram e uma seriedade surpreendente se instalou entre nós. Eu não estava brincando, Owen, disse ela em voz baixa. Recusei a renovação do meu contrato ontem. Disse a eles que precisava de uma mudança de verdade. Suas palavras pairaram no ar, revelando uma profundidade de decisão que eu não esperava. Meus próprios planos de autodescoberta solitária de repente pareceram expostos, desafiados. Meu primeiro pensamento foi explicar meu trajeto, minha necessidade de espaço.
mas ela não esperou. Posso estar pronta em 30 minutos, afirmou, com um toque de firmeza na voz. Viajo com pouca bagagem. Ela esboçou um pequeno sorriso, quase imperceptível, um gesto que transmitia tanto determinação quanto uma vulnerabilidade discreta. Uma onda de incerteza me invadiu. Não era esse o plano. Minha solidão cuidadosamente construída, a imagem de estradas vastas e abertas se estendendo diante de mim, de repente ganhou uma passageira. Contudo, ao observá-la, parada ali com sua serena determinação, uma sensação inabalável se instalou em meu estômago. Essa reviravolta surpreendente, essa companhia inesperada, de alguma forma parecia certa. Era um salto, sim, mas um salto que carregava uma estranha sensação de inevitabilidade. Fiel à sua palavra, Sarah reapareceu em menos de meia hora. Vestia jeans práticos, botas de caminhada resistentes e uma jaqueta escura simples. Na mão carregava uma pequena mochila e uma sacola de lona surrada. Sem malas, sem luxos. Observei-a se aproximar, seus movimentos deliberados, seu rosto sereno. Não havia hesitação em seus olhos, apenas uma tranquila prontidão para se aventurar no desconhecido. Peguei sua mochila e a guardei ao lado da minha, atrás do banco do motorista. Karma tossiu uma vez, depois roncou, as vibrações percorrendo o assoalho. Engatei a primeira marcha, a van protestando levemente antes de dar um solavanco para a frente. Saímos da calçada, deixando para trás a familiar rua de Seattle. Leste. Essa era a direção. O começo de algo novo, uma aventura compartilhada se desenrolando na estrada. Os primeiros dias na estrada foram um estudo de adaptação. O espaço limitado dentro do Karma exigia um novo tipo de coordenação. Aprendemos a nos mover uns em torno dos outros. Uma dança de mudanças sutis e peso compartilhado. De manhã cedo, com o ar ainda fresco, sentávamos com canecas fumegantes de café, observando o sol nascer sobre uma nova paisagem. As planícies orientais de Washington, depois a beleza austera de Idaho. As noites eram passadas sob céus imensos, estrelas espalhando-se pela escuridão, o zumbido distante dos grilos como uma constante canção de ninar. Uma rotina começou a se formar, confortável e inesperada. Para minha surpresa, Sarah se adaptou a tudo com uma facilidade impressionante. Ela não reclamou da falta de comodidades, nem da poeira ocasional que entrava. Quando a pequena bomba d'água da pia começou a vazar perto de Boise, foi ela quem, com calma, encontrou o gotejamento e me ajudou a consertá-lo com um pedaço de mangueira velha e uma braçadeira que eu guardava embaixo da bancada. Seus movimentos eram precisos, sem pressa. Não adianta ficar nervosa, disse ela, limpando uma mancha de gordura do dedo. Ela sempre parecera reservada, acadêmica, mas a viagem pareceu despertar algo prático nela. Encontramos um ritmo. Eu dirigia a maior parte do tempo, observando os marcos quilométricos se tornarem indistintos, as paisagens mudando de planícies áridas para colinas onduladas e, eventualmente, para os primeiros sussurros das montanhas. Sarah navegava, muitas vezes consultando mapas de papel, seu dedo traçando rotas por pequenas cidades esquecidas que pareciam cápsulas do tempo. Estacionávamos o Karma em lugares isolados, frequentemente perto de rios tranquilos, ou nas bordas de florestas nacionais, lugares onde os únicos sons eram o vento e o farfalhar das folhas. As conversas começaram como trocas leves sobre as paisagens do dia, e aos poucos foram se aprofundando. Falamos sobre livros, política e as nuances das cidades por onde passávamos. Certa noite, acampados perto de um pequeno riacho em Montana, Sarah falou sobre seus pais, ambos professores, que esperavam dela um certo rigor intelectual. Ela descreveu a pressão silenciosa, os anos dedicados à busca por diplomas e a lenta percepção de que o mundo acadêmico, apesar de todo o seu prestígio, parecia cada vez mais estéril. Parecia que eu estava constantemente construindo algo, mas era vazio, admitiu, olhando para a pequena fogueira. Como construir uma bela casa, só para perceber que não havia ninguém para morar nela. Isso refletia meus próprios sentimentos sobre a rotina corporativa, a busca incessante por números que, no fim das contas, significavam pouco. Visitamos o Parque Nacional Glacier, com seus picos imponentes em forte contraste com as planícies agrícolas que havíamos deixado para trás. Sarah carregava sua câmera profissional, um corpo preto e pesado com diversas lentes. Ela encontrava beleza nos mínimos detalhes, a textura do granito, o verde vibrante do musgo em um tronco caído, a maneira como a luz incidia sobre uma cachoeira distante.
Eu me peguei observando-a, a forma como enquadrava uma foto, sua concentração intensa, e senti uma satisfação silenciosa em sua paixão. Foi uma experiência compartilhada, uma nova linguagem entre nós. Certa tarde, perdidos numa estrada de terra a algures no Wyoming, discutindo baixinho se devia confiar no GPS do meu telemóvel ou no mapa de papel da Sarah, o motor da carrinha engasgou e morreu. Por um instante, o silêncio foi pesado. Suspirei, pronto para me irritar, mas a Sarah apenas olhou para mim com um pequeno sorriso nos lábios. Bem, pelo menos agora sabemos com certeza qual o caminho errado, não é? Acabamos por resolver o problema juntos, um cabo da bateria solto. A facilidade com que trabalhamos nisso, o riso discreto que partilhamos quando o motor finalmente pegou, pareceu-nos uma pequena vitória, um testemunho de uma paciência crescente. Com o passar dos dias e das semanas, comecei a observar Sarah com mais atenção. O jeito como o cabelo dela caía ao redor do rosto quando estava concentrada, a curva do pescoço quando se espreguiçava depois de uma longa viagem. Havia uma intensidade tranquila no olhar dela, mas também um calor, uma luz constante. Comecei a cruzar olhares com ela em momentos de descuido, um rápido lampejo de algo não dito passando entre nós antes de desviarmos o olhar, fingindo nos concentrar na estrada ou no mapa. A van, já pequena, começou a parecer ainda menor, impregnada por essa nova e sutil tensão. Certa noite, estacionamos o Karma à beira de um lago tranquilo no norte de Idaho. A água estava calma, refletindo o céu que escurecia, um espelho perfeito. Jantamos uma refeição simples de sopa enlatada e biscoitos, e o único som era o suave murmúrio da água contra a margem. O silêncio entre nós se estendeu, não constrangedor, mas carregado de significado. Sarah finalmente quebrou o silêncio com a voz suave. Lembro-me de quando era criança, começou ela, traçando um padrão na lata de sopa com o dedo. Minha avó tinha uma cabana pequena no norte, só que no caminho era de terra. Eu sentava perto da janela e observava os veados na clareira, e pensava que aquilo era a vida real. Todas as aulas, todos os trabalhos, nunca me pareceram tão reais quanto aquelas manhãs tranquilas. Havia uma melancolia em sua voz que despertou algo em mim, uma vulnerabilidade crua e honesta que eu nunca tinha ouvido antes. Isso me fez enxergá-la, não como a professora intelectual, mas como uma garota que ansiava por algo simples e verdadeiro. Me vi respondendo, contando a ela sobre meu próprio medo de estagnar, de me acomodar em uma vida confortável, mas, no fim das contas, sem sentido. Falei sobre as expectativas não ditas dos meus pais, a pressão para me conformar e meu próprio hábito de evitar tudo que parecesse muito permanente, muito limitador. Compromisso sempre me pareceu uma armadilha, admiti, olhando para a água escura. Como abrir mão de uma parte de si mesmo? Então, o momento mudou. Ela se virou, estendendo a mão sobre a pequena mesa entre nós, seus dedos roçando os meus. Foi um toque hesitante, quente. O ar parecia denso, carregado com todas as palavras não ditas, as vulnerabilidades compartilhadas. Seus olhos, refletindo a luz tênue da cabine, encontraram os meus. Lentamente, sem pensar, inclinei-me para a frente. Seus lábios eram macios, uma leve pressão que tinha um gosto sutil de fumaça de fogueira e algo puro, algo verdadeiro. Era uma extensão natural dos quilômetros percorridos, das conversas silenciosas, do espaço compartilhado. A estrada à frente ainda se estendia, uma fita infinita de asfalto e possibilidades. Mas não se tratava mais apenas de mim, da minha liberdade singular. Tratava-se de nós, da conexão profunda e inesperada que estávamos construindo, quilômetro após quilômetro em silêncio. Nossa jornada rumo ao leste se desenrolava, cada quilômetro consolidando uma conexão mais profunda. O beijo hesitante à beira do lago abriu uma porta e, por ela, o amor fluiu. Compartilhamos risadas que ecoavam pelas paredes da van, carinho silencioso nas manhãs em que o sol entrava pelas cortinas e o conforto fácil que só os verdadeiros amantes encontram. Karma, antes uma simples carcaça, agora parecia um lar íntimo e meticulosamente construído sobre rodas, feito sob medida para nossa existência compartilhada. Ao atravessarmos uma passagem de montanha particularmente desafiadora no Colorado, a estrada se estreitou, serpenteando íngreme com precipícios a poucos centímetros dos pneus. A neblina se adensou, densa e desorientadora. Eu me agarrei ao volante com os nós dos dedos brancos, mas Sarah sentou-se ao meu lado, calma e firme. Apenas mantenha os olhos na faixa branca.
aconselhou ela, com voz serena. Vamos conseguir. Sua tranquilidade reconfortante foi uma mão firme na escuridão, um testemunho da confiança que estávamos construindo. Quando finalmente ultrapassamos o cume, com o mundo se abrindo abaixo de nós, o alívio compartilhado foi palpável, uma pequena vitória que fortaleceu nosso vínculo. Descobri que sentia um senso de pertencimento que nem sabia que desejava. Minha antiga aversão ao compromisso, um medo profundo de me sentir presa, começou a se dissipar. Com Sara, a estabilidade não parecia uma armadilha, parecia uma base sólida. O diário de Sara, que antes continha principalmente anotações acadêmicas, começou a se encher de histórias e poemas. Sua escrita criativa, sufocada por anos, reacendeu, inspirada pelas vastas paisagens e pelas nossas experiências compartilhadas. Ela escreveu sobre a majestade silenciosa do deserto, os padrões intrincados das flores silvestres e a inesperada ternura da nossa jornada. É como se um mundo inteiro se abrisse, disse ela certa tarde, enquanto sua caneta deslizava pela página. Um mundo que eu havia esquecido como enxergar. Passamos alguns dias em uma pequena e discreta cidade do meio-oeste, no Nebraska, daquelas com uma única rua principal e uma mercearia. Caminhando pela praça tranquila, passando por prédios antigos de tijolos, nos vimos conversando sobre o futuro, não apenas sobre a próxima parada, mas sobre um lugar para nos estabelecermos. Talvez uma casinha, com 1 ou 2 acres de terra, ponderou Sara, com o braço entrelaçado no meu. Em algum lugar com uma varanda grande. A ideia de um lar estável, algo que eu havia evitado ativamente, agora parecia um sonho compartilhado e palpável. Numa pequena loja de artesanato repleta de peças feitas à mão, encontrei um delicado pássaro de madeira, esculpido numa madeira leve e lisa. Suas asas estavam estendidas, como se estivesse em pleno voo. Comprei-o para Sara, surpreendendo-a com ele mais tarde naquela noite. Ela o segurou delicadamente na palma da mão, seus dedos traçando seus contornos suaves. É lindo, Owen, disse ela, nossos olhares se encontrando. Um símbolo do nosso voo. Foi um gesto simples, mas carregado de significado. Naquela noite, sob um céu tão vasto e estrelado que parecia infinito, fizemos uma fogueira à beira de um rio. O crepitar das chamas, o sussurro da água, o ar fresco da noite. Sentamos perto um do outro, compartilhando um cobertor, e a conversa se voltou para sentimentos mais profundos. Eu te amo, Sara, eu disse, as palavras soando completamente naturais, verdadeiras. Ela apoiou a cabeça no meu ombro, a voz suave. Eu também te amo, Owen, de verdade. Nunca pensei que voltaria a me sentir assim. Essa jornada, estar com você, é a primeira vez em anos que me sinto verdadeiramente viva, verdadeiramente eu mesma. Sua confissão ressoou profundamente, confirmando a profunda mudança em nossas vidas. Eu, aquele que fugia do compromisso, agora sonhava com um futuro a dois com essa mulher, um conforto ao qual antes eu resistia ativamente. Conversamos sobre karma, sobre encontrar um terreno, talvez até construir juntos uma mini casa mais permanente. As possibilidades pareciam infinitas, estendendo-se como as vastas planícies ao nosso redor. Era um novo capítulo, uma visão compartilhada tomando forma. Na manhã seguinte, enquanto arrumávamos as coisas, o telefone de Sara vibrou. Era a Dra. Albright, uma colega da sua antiga universidade. Observei o rosto de Sara enquanto ela ouvia, uma expressão educada e distante. Não, Dra. Albright, estou muito feliz onde estou, disse ela, com voz firme, mas profissional. Não estou considerando nenhuma proposta. Ela encerrou a ligação rapidamente. Quando se virou para mim, um sorriso já se formava em seus lábios, mas por um breve instante vislumbrei algo mais em seus olhos, uma sombra de melancolia que logo se dissipou como uma nuvem que encobre o sol. Mas o momento passou, e nosso laço parecia inquebrável, forjado por aventuras compartilhadas, uma conexão profunda e um surpreendente salto de fé. Naquela noite, sob o mesmo céu estrelado, fizemos amor, a van balançando suavemente com nossos movimentos. Foi uma afirmação silenciosa do nosso compromisso, a crença de que esse caminho compartilhado era o nosso destino. Nos encontramos em uma vibrante cidade universitária, cheia de vida artística, no coração do meio-oeste americano. Era o tipo de lugar com livrarias independentes, murais espalhados pelas paredes de tijolos e o burburinho constante da vida intelectual, um cenário que parecia profundamente familiar para Sara. Certa noite,
Sara mencionou um pequeno evento literário que aconteceria na universidade, uma leitura de um poeta convidado. Ela decidiu ir. Observei-a se arrumar. Um vestido leve de linho, um colar que eu não havia usar há meses. Quando voltou, seus olhos brilhavam. Uma energia diferente emanava dela. Ela falou sobre as discussões, a análise minuciosa dos temas, a paixão compartilhada pela linguagem. Percebi uma atração sutil, um lampejo de algo reacendido, uma conexão com o engajamento intelectual que ela pensava ter deixado para trás. Isso despertou em mim uma inquietação familiar, um velho medo de me sentir presa novamente, não por ela, mas pela força gravitacional de uma vida estável. No dia seguinte, me vi entrando em uma cafeteria peculiar na periferia do centro da cidade. O ar lá dentro cheirava a grãos torrados e tinta. Atrás do balcão estava Chloe, uma artista local de espírito livre, com olhos brilhantes e curiosos e respingos de tinta em suas calças jeans. Ela se movia com uma energia despreocupada, seu riso rápido e fácil. Conversamos sobre viagens, sobre arte, sobre a sensação de ser verdadeiramente livre. Ela me lembrou da minha própria rebeldia inicial, a busca visceral pela verdadeira liberdade que me colocou neste caminho em primeiro lugar. Comecei a passar mais tempo na loja da Chloe. Levava meu laptop, fingindo que estava trabalhando, mas na maior parte do tempo apenas ouvindo suas histórias, observando-a desenhar em um pequeno caderno entre um cliente e outro. Sua perspectiva sobre a vida e a arte parecia revigorante, livre das estruturas acadêmicas pelas quais Sara e eu tínhamos passado. Ela falava sobre buscar inspiração, sobre viver o momento presente. Era fascinante. Quando Sara perguntou onde eu estivera, eu disse que estava explorando oportunidades de fotografia na região, procurando trabalho freelance. Era uma meia-verdade, uma pequena margem de negação plausível. Parecia uma mentira completa. Sara, absorta em sua escrita, seu diário se enchendo rapidamente com as histórias que nossa viagem havia inspirado, pareceu aceitar. Ela notou meu distanciamento crescente, eu acho, mas atribuiu isso à minha necessidade de solidão, às minhas próprias atividades criativas. Ela era boa demais, compreensiva demais, ou talvez absorta demais em seu próprio senso renovado de propósito. Enquanto isso, Chloe estava genuinamente interessada nas minhas fotografias antigas. Mostrei a ela algumas das minhas fotos de paisagem, aquelas que eu tinha tirado na estrada. Você realmente tem um olhar apurado para a luz, ela dizia, com o olhar demorando-se em uma imagem particularmente impactante de um pôr-do-sol no deserto. Há uma honestidade crua nessas fotos. Os elogios dela eram como um bálsamo, alimentando um ego que eu nem sabia que estava se sentindo negligenciado. Sara raramente comentava sobre minhas fotografias agora. Ela tinha seus próprios interesses artísticos. Senti um conflito crescente dentro de mim. Por um lado, havia o amor profundo e a estabilidade que encontrei com Sara, um conforto que aprendi a valorizar. Por outro, Chloe representava uma renovada sensação de liberdade selvagem, um eco poderoso da paixão por viajar que me impulsionou pela primeira vez para a estrada. Certa tarde, sentada na loja da Chloe, ela se inclinou sobre o balcão. Sabe, disse ela, mexendo o chá, às vezes a gente tem que abandonar os planos, né? Só dirigir até o mapa acabar, ver o que acontece. Foi um comentário casual, mas tocou numa corda sensível dentro de mim, despertando aquela velha inquietação, um veneno potente. A ideia de responsabilidades, de me acomodar, começou a pesar de novo. Comecei a inventar desculpas esfarrapadas para Sara por ficar mais tempo fora. Só estava aproveitando a luz para tirar mais algumas fotos, né? Eu dizia, ou bate-papo com um fotógrafo local sobre o ofício dele. Cada mentira parecia uma pequena traição, e embora eu detestasse a necessidade de segredo, havia também um prazer perverso nisso. Uma sensação de recuperar uma parte oculta de mim. Sara tentou se reaproximar. As folhas estão mudando de cor nas colinas, sugeriu ela certa manhã. Deveríamos fazer uma caminhada, só nós duas. Assenti, fingindo entusiasmo, mas minha mente estava confusa. Eu não parava de pensar na risada fácil de Chloe, em sua energia espontânea. O ritmo confortável da nossa vida na van, que antes me parecia um santuário, começou a me parecer uma gaiola. Naquela noite, depois que Sara adormeceu na van, voltei a pé até a loja da Chloe. A placa de aberto estava apagada, mas uma luz brilhava no fundo. Ela ainda estava lá, arrumando tudo. Tomamos um drink tarde da noite, uma garrafa barata de vinho local. A conversa era leve, descontraída, mas havia uma tensão palpável entre nós. Algo não dito.
Enquanto ela ria de uma das minhas histórias, sua mão repousou brevemente no meu braço. Uma faísca perigosa se acendeu naquele toque, um sinal claro de uma virada irreversível. A faísca perigosa que surgiu entre mim e Chloe me consumiu rapidamente. Os drinks noturnos se transformaram em horas roubadas, depois em um caso emocional e finalmente em um caso físico. Era um mundo secreto que eu habitava, um mundo que era ao mesmo tempo estimulante e profundamente vergonhoso. Comecei a passar noites longe de Karma, inventando desculpas sobre estar atrás de oportunidades de fotografia freelance ou precisar de tempo para encontrar inspiração para minha arte. Cada mentira era um tijolo no muro que eu estava construindo entre mim e Sarah. O caso com Chloe foi inebriante, uma fuga imprudente e fugaz do amor profundo e complexo que eu compartilhava com Sarah. Com Chloe, não havia passado nem futuro, apenas o presente estimulante. Era uma emoção perigosa, um retorno à sensação de liberdade que eu outrora prezava. Senti uma culpa imensa, um nó constante no estômago, mas a atração do proibido era mais forte. Racionalizei tudo, dizendo a mim mesmo que estava buscando meu verdadeiro eu, a parte de mim que ansiava por liberdade absoluta, mesmo que isso significasse destruir tudo o mais. Sarah, é claro, percebeu uma mudança. Uma frieza se instalou na van, uma tensão silenciosa impossível de ignorar. Suas perguntas gentis, "Você parece distante, Owen?" ou "Está tudo bem?" eram recebidas com minha crescente irritação ou respostas vagas e evasivas. Eu podia ver a preocupação em seus olhos, a maneira como sua testa se franzia, mas a reprimi, incapaz de encarar a verdade. Certa tarde, quando eu saía da cafeteria da Chloe, Sarah passou por mim na rua. Ela parou, seus olhos demorando em mim e na Chloe enquanto trocávamos um aceno rápido e inocente. Não era nada, apenas uma interação casual, mas vi um lampejo de desconforto cruzar seu rosto, uma contração ao redor da boca que ela disfarçou rapidamente. Meu estômago embrulhou. Comecei a compará-las, um exercício cruel para a minha mente. A espontaneidade despreocupada de Chloe, seu espírito livre, parecia um contraste gritante com a natureza mais centrada e intelectual de Sarah. E agora, na minha perspectiva distorcida, aparentemente exigente. Sarah queria um futuro, um lar, uma vida estável. Chloe só queria viver, criar, vagar. Minhas oscilações de humor se tornaram mais acentuadas. Eu era carinhoso com Sarah pela manhã, a abraçando forte, sentindo o amor profundo que compartilhávamos, para depois escapar horas mais tarde para um encontro secreto com Chloe. Essa oscilação era exaustiva, uma batalha constante dentro de mim. Certa noite, Sarah pegou meu celular para ver a previsão do tempo e uma notificação de Chloe apareceu na tela. Uma mensagem casual e íntima. Meu coração disparou. Peguei o celular de volta imediatamente, murmurando algo sobre um contato de trabalho, a desculpa com gosto de cinzas na boca. Ela apenas me olhou, com uma expressão indecifrável. A constante decepção cobrou um preço alto. Comecei a perder o sono, as noites preenchidas por uma mistura turbulenta de culpa, desejo e ansiedade. Meu apetite diminuiu e meu temperamento se desgastou, explodindo com Sarah por coisas triviais. O homem que um dia construiu uma casa sobre rodas com cuidado e amor, agora desmontava sua vida com igual precisão. Sarah, alheia à extensão total da minha traição, confidenciou-me sobre suas renovadas ambições literárias, sobre um romance que começava a esboçar, inspirado pela nossa viagem. "Sinto que finalmente estou encontrando minha voz", disse ela, com os olhos brilhando de entusiasmo. Mas eu estava absorto, minha mente consumida pela intricada teia do meu segredo, e minhas respostas foram evasivas e breves. Numa noite tranquila, enquanto estávamos sentados juntos na van, o ar carregado de palavras não ditas, Sarah se virou para mim. Seus olhos verdes penetrantes examinaram os meus, enxergando através da minha fachada. "Owen", disse ela com a voz suave, mas firme, "há algo errado entre nós?" Encarei seu olhar e forcei um sorriso tranquilizador. "Não, Sarah", menti, com a voz firme sem demonstrar nada. "Não há nada de errado. Só estou com muita coisa na cabeça por causa da fotografia." Peguei sua mão, apertei-a suavemente, me odiando a cada palavra falsa e vazia que pronunciava. Voltei para Karma tarde da noite, depois de horas com Chloe, com o leve aroma do perfume de outra mulher impregnado em minhas roupas. Me movi silenciosamente, esperando que Sarah estivesse dormindo, rezando para que ela não se mexesse, não percebesse. O conflito interno fervilhava, uma guerra silenciosa e brutal dentro de mim.
Mas, ainda assim, o caso continuava, tecendo uma teia intrincada e enganosa em torno da minha vida, antes sagrada com Sarah. Fique até o final para ver como as escolhas custosas da vida se desenrolam. Era uma manhã de segunda-feira, cinzenta e fria. Eu estava preparando café no Karma, o pequeno espaço repleto do aroma familiar. Sarah estava organizando alguns papéis de costas para mim. Owen, disse ela com a voz calma, quase calma demais. Meu estômago se contraiu. Onde você estava na noite do dia 12? Fiz uma pausa com a colher pairando sobre a caneca. Dia 12, eu estava lá fora, perto do antigo moinho, tentando capturar a luz do pôr do sol. Lembra? Eu te disse que foi um fiasco. Tentei parecer casual, mas minha voz estava fraca. Ela se virou, mostrando um pequeno recibo amassado. Era da cafeteria da Chloe, datado do dia 12, 2 lattes. E rabiscado no verso, com a letra curvilínea inconfundível da Chloe, havia um pequeno bilhete. Obrigada pela risada, ou prendi a respiração. Engraçado, continuou Sarah, com o olhar penetrante e firme. Porque este recibo diz que você esteve no Coffee Corner e parece que você comprou 2 lattes. E aí tem essa mensagem. Ela sustentou meu olhar. E eu soube instantaneamente que minhas desculpas esfarrapadas não iam funcionar. Não tinha como me safar dessa. A verdade começou a se revelar com uma lentidão agonizante, cada pedaço uma ferida nova. Ela não gritou, apenas apresentou as evidências metodicamente em silêncio. As noites em claro que eu havia descartado como inspiração, o leve aroma de perfume que ela certamente notou. Meu temperamento irritadiço, minhas respostas evasivas. Ela não estava alheia, estava reunindo informações. Há mais alguém, Owen? Perguntou ela. A pergunta simples carregada de uma dor silenciosa e uma certeza arrepiante. Sua voz era quase um sussurro, mas me atingiu como um golpe físico. Minha fachada cuidadosamente construída desmoronou. Uma confissão gutural escapou de mim, um som áspero e horrível. Sim, eu disse com a voz embargada, a palavra com gosto de cinzas, como veneno. Sim, Sarah, Chloe, eu sinto muito. O rosto de Sarah, geralmente tão sereno e intelectual, desmoronou. Não foi um grito, mas um grito silencioso de agonia distorceu suas feições. Seus olhos se encheram de lágrimas, uma única lágrima escorrendo por sua bochecha. Era uma dor crua e visceral que desfez todas as suas defesas habituais. Por que, Owen? Ela exigiu, a voz agora trêmula, mas feroz. Quando? Por quanto tempo? Sua dor se transformou em uma necessidade feroz e desesperada de compreensão, pelos detalhes brutais que confirmariam seus piores temores. Tentei explicar, tropeçando nas palavras sobre minha aparente inquietação, meu medo de compromisso, o velho hábito de me sabotar. Mas, mesmo para mim, as palavras soavam vazias, egoístas, patéticas. Eu só me senti presa, murmurei, gesticulando vagamente ao redor da van, como se estivesse me perdendo. Sarah olhou para mim, os olhos marejados, mas claros. Se perdendo, repetiu, um riso amargo escapando de seus lábios. Você confunde sua liberdade com escapismo egoísta, Owen. Isso não é liberdade. É apenas fugir de tudo que é real, de tudo que te desafia a ser melhor. Você não se encontrou, apenas encontrou outra maneira de destruir o que era bom. Você nos destruiu. Seu sussurro carregava uma devastadora sensação de finalidade. Os pequenos confins de Karma, que antes nos pareciam um lar aconchegante e íntimo, agora se tornaram sufocantes. O ar estava denso com o cheiro amargo e acre da traição e da confiança destruída. Cada objeto, cada detalhe cuidadosamente escolhido, parecia um julgamento. Sarah se virou, seus movimentos precisos e deliberados. Tirou sua pequena mochila debaixo do banco, a mesma com a qual chegara semanas atrás. Começou a arrumá-la, apenas o essencial, suas roupas dobradas cuidadosamente, seu diário guardado dentro. Cada ação era uma adaga cravada em meu coração. Eu observava, paralisada, incapaz de me mover, incapaz de falar, o peso das minhas escolhas me esmagando. Não posso ficar aqui, afirmou ela, com a voz trêmula, mas firme, o esforço evidente em seu tom tenso. Ela se recusou a olhar para mim, o olhar fixo na porta, na saída. Ela agarrou a maçaneta, empurrou a porta de correr e saiu. Não hesitou, não olhou para trás. Simplesmente foi embora, sua pequena figura desaparecendo pela rua silenciosa do meio-oeste, me deixando sozinho com minhas escolhas despedaçadas e a culpa que ecoava. O silêncio na van que se seguiu foi ensurdecedor.
a enormidade do que eu havia feito me atingindo em cheio, fria e absoluta. O silêncio em Karma depois que Sarah foi embora era um peso físico, esmagador. Cada objeto naquele pequeno espaço, cada detalhe da casa que havíamos construído juntos, tornou-se uma lembrança agonizante da minha infidelidade. O leve cheiro do seu shampoo de lavanda ainda persistia, uma presença fantasmagórica. Tentei ligar para ela desesperada, enviando uma enxurrada de mensagens de texto. Meu celular, que antes me conectava a um mundo maior, agora oferecia apenas o frio consolo das minhas próprias palavras desesperadas, que voltavam sem resposta. Nenhuma resposta, nenhuma sequer. A alegria da estrada aberta, a liberdade que eu tanto buscara, havia desaparecido por completo. Foi substituída por uma sensação sufocante de solidão, um vazio gélido que preenchia cada canto da van. O peso esmagador do arrependimento se instalou profundamente em meus ossos. Procurei Chloe por um instante. Encontrei-a na cafeteria, desenhando. Tentei conversar, explicar a bagunça que eu tinha causado, mas sua atitude despreocupada agora parecia vazia, superficial. Ela não ofereceu nenhum conforto ou compreensão genuínos. Apenas ouviu, com os olhos arregalados, e então, lenta e cuidadosamente, se distanciou. Olha, Owen, disse ela, com a voz mais suave que o normal. Isso não é bem a minha praia. Toda essa coisa pesada. Ela não queria se envolver com as consequências dolorosas, apenas com os momentos fáceis e despreocupados. Dirigi sem rumo por dias, a paisagem se tornando turva lá fora. Tentei fugir da minha culpa, empurrando o Karma mais para o leste, depois para o sul e depois para o oeste novamente. Mas a van parecia mais vazia, mais fria a cada quilômetro. Não era mais um lar. Era apenas uma caixa de metal carregando um homem sobrecarregado por seus próprios atos destrutivos. Parei num restaurante de beira de estrada deserto no Kansas, daqueles com cardápios pegajosos e café morno. Encarei meu reflexo na janela engordurada, vendo um estranho. Seus olhos estavam fundos, seu rosto abatido. A confiança natural que eu antes ostentava havia desaparecido, substituída pelas linhas cansadas de um homem que havia traído a melhor parte de si mesmo. Uma semana depois, em uma agência dos correios de uma pequena cidade do Missouri, chegou uma carta. A caligrafia familiar e elegante de Sarah no envelope. Minhas mãos tremeram ao abri-la. Estava repleta de um relato cru e eloquente de sua profunda dor. Ela escreveu sobre os sonhos despedaçados, a perda irreparável da confiança e a ferida profunda de ter sido tão completamente traída. Não havia raiva, apenas uma tristeza profunda, uma clareza que cortava mais fundo do que qualquer grito. Ela não estava implorando nem acusando, estava simplesmente relatando os fatos de um coração despedaçado. Ela também revelou sua decisão de retornar à vida acadêmica, mas em seus próprios termos. Preciso de estabilidade agora, Owen, escreveu ela. Algo sólido, algo real. Estou voltando para a faculdade, para minha pesquisa, para reconstruir uma vida que tenha significado além de perseguir ilusões, para mim mesma, para me curar, para ter um propósito. Comecei a revisitar lugares que amávamos juntos. Um acampamento tranquilo à beira de um riacho no Colorado. Um mirante panorâmico em Utah, onde assistimos a um pôr-do-sol espetacular. Cada lembrança era uma pontada pungente, destacando o que eu havia descartado sem pensar. O riso discreto, os silêncios compartilhados, o toque leve. Tudo havia desaparecido. Pensei na vida estável, ainda que pouco aventureira dos meus pais, nas suas rotinas previsíveis, na forma como construíram algo sólido e duradouro. Perguntei-me se a minha busca incessante pela liberdade tinha sido realmente uma rebeldia, ou se era apenas uma trágica autossabotagem, uma incapacidade de abraçar a verdadeira felicidade quando ela estava bem à minha frente. Caleb ligou uma tarde. Sua voz era calorosa, familiar. E aí, Owen, como está a viagem para vocês dois? Perguntou. Senti um nó na garganta. Está... bem, murmurei, mas a Sarah não está mais comigo. A explicação foi vaga, evasiva. A imensa e paralisante vergonha era pesada demais para ser expressa em palavras. Caleb apenas murmurou, um reconhecimento silencioso do outro lado da linha, pressentindo o que não foi dito. Foi então que percebi que minha busca incessante por liberdade havia me levado a um tipo diferente e mais profundo de confinamento. Não a rotina corporativa, não as expectativas alheias, mas a prisão da minha própria culpa. Eu estava sozinho, verdadeiramente sozinho, e a estrada se estendia diante de mim,
uma imensidão infinita criada por mim mesmo. Eu tinha que pagar o preço pelas minhas falhas morais, um fardo pesado e inevitável que agora carregava a cada quilômetro percorrido. Meses depois, Karma estava parada à beira de um lago tranquilo no meio-oeste, longe das estradas abertas que eu um dia idealizara. A van, antes libertadora, agora parecia uma gaiola solitária, uma lembrança dolorosa de promessas quebradas. De volta à minha cidade natal, aceitei trabalhos de fotografia freelance locais, mas meu coração não estava nisso. Meus pais, Sr. e Sra. Miller, notaram meu comportamento abatido, uma tristeza que eu não compartilhava. Refleti sobre os valores do meio-oeste, honestidade, lealdade, e como eu havia me desviado catastroficamente deles. Caleb ligou, dando notícias discretas. Sarah estava dando aulas novamente, prosperando em um novo ambiente estável. A notícia trouxe uma forte pontada de perda e um orgulho silencioso por sua força. Escrevi uma carta que nunca enviei, derramando meu remorso, reconhecendo o peso brutal da minha traição. A verdadeira liberdade, finalmente entendi, não se tratava apenas de escapar, mas da responsabilidade de uma conexão profunda. O profundo vazio de pagar o preço se instalou. O que eu perdi era muito mais valioso do que o que ganhei. O perdão parecia distante, especialmente de mim mesmo. Sentado à beira do lago, observando o pôr do sol, encarei meu reflexo sobrecarregado pelas minhas escolhas. Decidi ficar por hora para tentar construir algo real, para me redimir à minha maneira silenciosa. O Karma permanecia em silêncio, testemunha solene de uma jornada que terminou não em estradas abertas, mas num círculo introspectivo de aprendizado. Carreguei o peso indelével dessas escolhas na tranquila paisagem do meio-oeste. Owen estava sentado à beira do tranquilo lago do meio-oeste, a última luz do dia pintando-se a água em tons suaves de azul e cinza. Karma, estacionada atrás dele, parecia menos um veículo de liberdade e mais uma gaiola solitária, autoimposta. Ele observava seu reflexo, uma imagem borrada na superfície ondulada, vendo as linhas de cansaço e arrependimento gravadas ao redor dos olhos. Ele havia buscado a estrada aberta, o horizonte infinito, mas encontrara apenas os limites do seu próprio caráter. Ele decidira ficar, por hora, criar raízes naquela paisagem tranquila, tentar construir algo real, espiar-se à sua maneira silenciosa e solitária. A emoção da fuga há muito se dissipara, substituída pelo peso profundo e esmagador do que perdera. O Karma permanecia em silêncio, testemunha solene de uma jornada que terminou não em estradas abertas e triunfantes, mas no círculo fechado e introspectivo de um homem aprendendo com seus erros. Owen permaneceu ali, uma figura sombria e solitária, carregando o peso indelével de suas escolhas sob o vasto e indiferente céu do meio-oeste.